Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a literatura ficcional pode contribuir para apresentar conceitos teológicos? No Religare de hoje, nós vamos conversar sobre teologia imaginativa. E a nossa convidada é Evane Lima, que fez o seu mestrado em Ciências da Religião no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Oi, Evane, seja bem-vinda ao Religare. Olá, Flávio. É um prazer estar aqui no programa. Uma alegria receber você aqui, Evane. Você já segue a nossa página, nosso canal no YouTube? Inscreva-se em nosso canal, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Além de inscrever-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. Gostou do Religare? Curta nosso programa e também compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. Evane, eu gostei demais de ler o seu trabalho, estava falando com você, enquanto a gente preparava aqui a entrevista, esse tema da literatura ficcional, o tema da teologia imaginativa, e o autor que você pesquisou, que é o C.S. Lewis. É um autor que várias vezes as pessoas perguntaram, você já leu, você conhece? E eu não havia ainda feito nenhum estudo sobre isso, e conhecer o seu trabalho foi uma oportunidade para conhecer o autor. Mas me conte você, como você chegou a esse autor e a esse tema. Então, eu conheci a primeira obra, de Lewis que eu li foi Cristianismo Puro e Simples, quando eu estava cursando a graduação em Teologia, e a partir de Cristianismo Puro e Simples, então eu interessei muito pela obra dele e li As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Foi a segunda obra que li. E alguns anos depois, quando lançaram o filme Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, através do filme, então, eu conheci as Crônicas de Nárnia. E então me tornei uma leitora ávida, das obras de Lewis, que são várias. Sim, esse autor, ele parece ser bastante lido no meio evangélico, né? Você me falava sobre isso. Qual é o público, propriamente, que acessa a literatura de C.S. Lewis? O público que acessa a literatura dele, normalmente, é no ambiente acadêmico, e os jovens, por causa das Crônicas de Nárnia, uma literatura infanto-juvenil, então, entre os jovens e nas pesquisas, de mestrado e letras, então a literatura dele é mais conhecida. Ele propriamente é conhecido como teólogo ou como crítico literário? No meio evangélico, ele é conhecido como teólogo, e no meio acadêmico, como teólogo e como crítico literário. Sei. A história dele é bastante curiosa, né? Um longo período sem crença, propriamente como ateu, e depois ele se converte ao cristianismo na relação com outros autores do meio religioso, né? Autores católicos. Como é que você conta, assim, brevemente esse passo aí, né, do ateísmo à conversão do autor? Então, realmente, essa trajetória dele, ela é muito interessante, né? Ele é filho de pais protestantes, né, da Irlanda protestante, mas, como ele fala no livro Surpreendido pela Alegria, que é uma autobiografia muito interessante, né, de se ler para entender esse percurso dele, ele fala que ele não tinha muito contato com a religião propriamente dita. E bem jovem, com 14 anos, com 14 anos ele foi, por influência de literaturas e alguns professores, ele se tornou ateu, e essa fase, esse momento da vida dele durou até por volta dos 26 anos, quando ele já conhece, então, Tolkien e alguns outros colegas da universidade, professores da universidade, que apresentam para ele, então, uma nova forma de entender e interpretar a Bíblia, de entender a religião. Então,
a partir, né, dessas influências, ele vai se converter. Mas também foi um processo longo, que ele chama de, alguns momentos ele fala que ele foi caçado, né, ele usa a figura, né, de alguém que está sendo perseguido e caçado, e em outro momento ele fala de um jogo de xadrez, onde então ele vai vai sofrer o checkmate nesse jogo, porque toda a busca dele ia em direção contrária à religião. Mas a partir, então, da leitura do MacDonald, de o contato dele com Tolkien e outros amigos dos Inklings, né, que era um clube de discussão e de leitura, um clube literário, que ele vai, então, voltar a se interessar pela religião. E Chesterton e Tolkien serão os principais influenciadores desse momento na vida dele. Lembrando que Tolkien, né, é o autor de Senhor dos Anéis, O Hobbit, que é bem mais conhecido no Brasil que Lewis. Tolkien era católico e ele influenciou muito Lewis, e a partir, então, dessa relação de amizade que ele se converteu, né? E que ele vai chamar de ser surpreendido pela alegria. É um autor que acompanhou até o final da vida, né? E curiosa amizade, né? Sendo ele um autor católico e um filólogo. Parece que as duas coisas que ele não simpatizava muito, não? Isso, ele não simpatizava. E na autobiografia ele fala, né? Ele não gostava de papista, né? Então ele usa essa expressão. Tem a ver com o ambiente também onde ele cresceu, né? E o melhor amigo, então, era filólogo e papista, como ele dizia, né? E católico. Foi muito interessante essa relação. A gente falava, né? Você, não só pela sua formação e atuação no meio evangélico, mas a gente também conversava que o Lewis também é lido no meio católico, né? Não só tinha essas amizades com católicos lá na Irlanda, mas ele também, como autor, é lido no meio católico. Você tem acompanhado esse processo? Sim, ele é lido no meio católico. Eu acompanho a literatura dele, que é publicada em uma revista chamada Comúnio. E, então, diversos artigos, excelentes artigos, são publicados nessa revista. Alguns eu até usei na dissertação. E em alguns outros meios católicos ele é bastante lido. No Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ele é lido em todos os meios, né? Sejam religiosos ou meios acadêmicos. E há uma vasta produção, né, sobre ele na Inglaterra e Estados Unidos. A gente vai falar sobre teologia imaginativa, né, que é propriamente o tema do seu trabalho, né, literatura ficcional, teologia imaginativa. Mas já que a gente está falando sobre isso, o público, qual que é o perfil dessa teologia de Lewis? Então, é um bom desafio, porque ele tem mais de 40 obras. Então, ele tem obras apologéticas, né? Ele faz principalmente o livro Cristianismo Puro e Simples. Esse livro surgiu de uma série de palestras radiofônicas, né, da época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele dava as palestras, né, como uma forma de contribuir, né, para os soldados que estavam na guerra ouvir algo motivacional. Mas esse livro é considerado uma apologia. Ele tem comentários sobre os Salmos, ele tem livros também que trabalham um pouco de filosofia. E na crítica literária, há uma das obras mais importantes dele na crítica literária, que é Prefácio, né, ao Paraíso Perdido de Milton, que não tem tradução para o português ainda. E então, na crítica literária, ele tem o livro Um Experimento na Crítica Literária, que inclusive foi traduzido em 2019 pelo professor Carlos Caldas, e várias outras obras. E a literatura ficcional, que ele tem As Crônicas de Nárnia e a trilogia espacial, que também é bastante conhecida, e As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e algumas outras obras. Então, a literatura dele é bem vasta. E sobre a Bíblia, ele faz alguns
Ele também tem alguns comentários sobre a Bíblia. Então, classificar apenas como uma categoria é um desafio. Sim. Ele não se deixa capturar, então, por essa pergunta, né? Ter um perfil. Exatamente. Evane, então, esse é o tema que a gente propôs para hoje, né? Literatura ficcional, um tema que seu orientador, você acabou de falar, né? Que é um dos autores que também pesquisam a obra de Lewis, o Carlos Caldas, professor do nosso programa de Ciência da Religião na PUC Minas. O que é falar em literatura ficcional? O que é falar em literatura ficcional? Bem, a literatura ficcional, falando na perspectiva de Lewis, né, ele trabalha tanto a ficção científica, que quando ele começou a escrever ficção científica bem nos anos 40, onde as principais obras de ficção científica estavam surgindo, e a literatura de fantasia, né? A literatura ficcional, então, para ele, é uma forma de falar da realidade sem o rigor da realidade. Então, é trabalhar a partir da imaginação. A imaginação, ela é capaz de ir onde a racionalidade, digamos assim, não pode ir. Essa é a perspectiva. Ótimo. A gente vai ter todo o segundo bloco para falar mais sobre isso. No Religare de hoje, eu converso com Evane Lima e nós estamos falando sobre literatura ficcional e como que ela contribui para a apresentação de conceitos teológicos, digamos assim, né? Na verdade, o tema do programa de hoje é teologia imaginativa e a gente vai ficar sabendo sobre isso daqui a pouco, no segundo bloco. Por isso, eu peço que você continue acompanhando a gente. A gente volta já.